Pessoal, vamos lá então. Vamos falar hoje de convolução. É a resposta ao estado nulo. Nós falamos anteriormente da resposta de entrada nula, né? Que é o estado inicial, que só tem o estado inicial. Agora, o estado inicial é nulo, certo? Não tem condições iniciais, mas tem a entrada não nula, o que faz ter saída. Em ambos os casos tem saída, né? Então, a saída, por exemplo, de um sistema discreto vai ser a soma da resposta ao estado nulo, que é o que vamos fazer agora, a convolução, com a resposta à entrada nula, certo? Então, vamos lá. Bom, anteriormente, né, nós já tínhamos falado o seguinte: nosso sistema é linear, invariante no tempo, né? A gente chama de slit. E o que temos aqui é o seguinte, ó, quando eu tenho a entrada xn, a saída yn. Se eu tiver x1, a saída y1. x2, saída y2. Se eu fizer uma combinação linear de x1 e x2, a minha saída vai ser uma combinação linear de y1 com y2. Se a minha entrada variar apenas no tempo, né, deslocar, ter um atraso ou ter um avanço, a saída vai responder igualmente, porque o sistema é invariante no tempo, certo? Quando a entrada é um impulso, a saída chamamos de resposta ao impulso, certo? Resposta ao impulso H de N, ok? Então a gente vai entender agora o H de N como sendo a resposta ao impulso. E esse H de N vai ser o próprio sistema, que quando eu entro com um impulso, ele se revela, né? Vamos dizer, o que o sistema, aquela caixa preta agora, vira o H de N. Bom, nós vamos mostrar aqui, ó, qualquer sinal x de n, se você olha aqui, é uma combinação linear de impulso. Ó. Esse exemplo aqui, ó, eu tenho um sinal, está no zero, aqui é menos 1, aqui é menos 2, aqui é menos 3, né? Então, tem um impulso em menos 3, tem um impulso em menos 2. O impulso em 1 também existiria, só que está sendo multiplicado por zero. Você está entendendo? Está sendo multiplicado pelo valor da amostra na ocorrência do impulso. Então, neste momento é zero, você vê aqui, ó, no instante menos 1, o valor da amostra é zero. No instante menos 3, o valor da amostra é 2, por exemplo, né? E esses valores aqui menores é 1, tá bom? Então, se você pode notar, ó, para a esquerda do zero, né? No zero é aqui, vale 1. Então, eu só tenho ΔN, ok? Só tem ΔN aqui. Tudo bem? Então, e à direita são atrasos, né? Eu tenho, começa lá em 6. Então, assim, o sinal não existe nesse exemplo, que a gente tentou fazer um exemplo genérico aqui, só para você entender que um sinal discreto qualquer é uma soma de impulso com os pesos desses impulsos, né, sendo as amostras, e dá para entender facilmente, né? Por exemplo, quando ocorre em 6 um impulso, o peso da amostra é 1. Quando ocorre em 7, né, menos 7, o peso da amostra é menos 1, porque ocorre menos delta de menos 7. E assim vai até o 9, né? Tudo bem? E aí, o que seria a saída? A saída seria a resposta, né? Y de N, que seria uma combinação linear agora das respostas aos impulsos, né? Deslocado. Então, no lugar de X vai ser H. Tudo bem? Então, pessoal, dando continuidade aqui, só para poder explicar, eu tenho, né, que a minha caixa preta aqui, ó, trazendo mais um pouquinho para cá o gráfico, para a gente poder ver aqui do lado, né? Eu tenho x de n como sendo uma combinação linear, né, todos esses valores aí, ok? Então, o y de n vai ser uma combinação linear das respostas ao impulso, tudo bem? Então, é definido matematicamente, ó, isso aqui, né, é definido matematicamente como convolução, que é entre dois sinais, ou duas sequências, ou duas funções, né,
Aqui nós estamos no domínio discreto, tempo discreto é a sequência. Então, o y de n é igual a convolução, esse símbolo matemático, asterisco, do x de n convoluído com h de n, ok? Matematicamente, para a gente fazer esse cálculo, a gente tem que estar fazendo uma varredura entre essas duas sequências. Uma fica fixa e a outra fica sendo deslocada. Deslocada de quem? De n, porque para cada amostra n, eu quero calcular o y de n, eu vou calcular o x de k variando colocado, né? O meu sinal colocado, x de k, fixo, mas o h de n vai ser h de n menos k, ou seja, vai ser o reverso de h, nós vamos ver depois graficamente, e aí eu vou dando o valor n, que é, eu vou deslocando, vou somando, ele vai vir da esquerda para a direita, né? Tá bom? Nós vamos ver isso aí agora mesmo. Então, olha aqui, nesse exemplo 3.13 do livro do Latte, né, novamente, nosso livro-texto, tá? Eu tenho aqui um Cn como sendo a convolução de xn e gn. E ele dá o gráfico de gn, 0,8 elevado a n, u de n, e gn, 0,3 elevado a n, o n, né? São duas exponenciais do lado direito do eixo n, né? Certo? Então, lateral direito, que a gente chama de sinais, lateral direito. Muito bem. Cn, matematicamente, essa é a equação, a gente chama a equação analítica, né? É dada matematicamente por essa somatória aí. E nós vamos ter que fazer essa varredura de menos infinito até mais infinito. Se olharmos atentamente, como os dois gráficos é do lado direito, o primeiro que vai ficar fixo, xn, ele define o início dessa convolução, ou seja, antes de zero, porque o de n faz tudo ficar lá direito, né? Antes de zero, não tem x de n. Então, não adianta eu pegar vindo menos infinito até zero, porque vai dar zero. O valor das amostras são zero, x de n não existe. Então, eu defino aqui, ó, o valor k, aqui eu estou usando essa variável m, né? O livro usou essa variável m, vai variar de zero até quanto, hein? Até n. Por quê? Então, vamos ver que na hora que a gente reverter o gráfico gn e somar o deslocamento a ele, né? O máximo que ele vai dar é n, né? Que o máximo que ele dá, na verdade, o mínimo que ele dá é zero, mas na hora que ele reverte, esse mínimo vira o máximo, né? E aí você vai ter essa entendimento que o máximo de gn menos m vai ser n. Tudo bem? E aí nós vamos fazer o cálculo só de 0 até n. E aí a gente faz a convolução, aí, o produto, né? Porque na fórmula matemática essa convolução aí vem com o produto quando há intersecção. Aí nós vamos fazer, vai chegar numa expressão aqui que é de PG, existe a fórmula lá na seção B, 7,4, podemos usar direto, e chegamos na expressão final, tudo bem? Vamos ver aqui rapidamente o procedimento gráfico para o somatório de convolução, né? Os dois critérios inverta GM, né, que vai ser aquele segundo termo da convolução, tá? Você sabe, né, que eu já na definição nós falamos que a convolução é de uma sequência, né? Uma sequência, ok? X de n convoluído com g de n aqui no caso. Mas se eu fizer o contrário também vale. Se eu fizer essa propriedade comutativa, se eu comutar, também vai valer g de n convoluído com x de n. E muito exercício, às vezes é mais fácil você usar essa propriedade, porque na matemática, na hora que você coloca no somatório, você vai sempre observar qual que se comporta melhor para você definir os limites, né? Para fazer os cálculos todos, ok? Então, às vezes é melhor fixar G, a segunda sequência, aí você usa a fórmula embaixo. É melhor fixar a primeira mesmo, tal. Você vai entender isso, basicamente, aqui na sequência. Bom, então você vai inverter o segundo termo, né, que a gente está colocando nessa ordem, né? Segunda sequência, com relação ao eixo vertical. Então, faz um espelho, né?
E depois de invertido, nós vamos fazer o segundo, que é deslocar N unidades. É fazer o deslocamento, né? Aí você vai observar isso aí, tá bom? Então veja aqui no gráfico, ó. O x de n está fixo. X de n. E aqui é o g de n. Os dois foram dados. Agora o que aconteceu? Eu deixo o x de n fixo, né? Então é como se eu fixasse o x de n e esse aqui vai ser móvel. Por que vai ser móvel? Inicialmente, eu faço a inversão dele, né? Então se ele é só para o lado direito, agora ele ficou só para o lado esquerdo, g de menos n. Né? E agora a mobilidade dele se vê aqui, porque eu vou somando, deslocando. Deslocamento n vai fazer com que ele fica móvel, ok? Então, o deslocamento n faz com que ele fica móvel. Então, ele, conforme o valor de n que eu for aumentando, dando valor para ele, ele vai vindo para a direita, certo? E aí eu vou ter, na hora que interceptar os dois gráficos, que eu vou ter o resultado. Eu faço os produtos e o C de n vai dar isso, ok? Né? Aqui, na sequência, eu tenho também o mesmo gráfico para poder explicar, mas é isso mesmo, tá? A gente finaliza